Meu nome é Flávia Clemente, eu sou professora desde 2006 aqui no curso de Comunicação e de Jornalismo. Na época, existiam duas discussões em paralelo. Uma era uma discussão do MEC, que estava ainda começando, sobre as diretrizes nacionais para os cursos de jornalismo, né? Até então, os cursos, as diretrizes dos cursos que o MEC determinava era para cursos de comunicação social. Então, havia cursos de comunicação social com 3 habilitações: jornalismo, cinema, publicidade. E o que aconteceu foi o seguinte: então a gente tinha essas diretrizes antigas e começou uma discussão sobre tirar o curso de jornalismo da comunicação social, ou seja, transformar um diploma de bacharel em jornalismo. E esse diploma passaria a ser o que todas as universidades adotariam. Então essa era uma discussão das diretrizes. Uma outra discussão dessa época foi uma lei que estava sendo analisada sobre tirar a obrigatoriedade que as pessoas tivessem que ter diplomas de jornalismo para trabalhar em jornal. Então, a partir do momento em que essa lei foi promulgada, não havia mais necessidade de ter diploma de jornalismo. Qualquer pessoa com qualquer diploma poderia ser contratada pelo jornal e poderia colaborar com aquele veículo de imprensa, não só o jornal impresso, mas qualquer veículo de imprensa. Então, essa lei estava assustando muito nossos alunos naquela época. Havia uma grande contradição entre, ao mesmo tempo que o MEC dizia: olha, vocês precisam ser um curso porque vocês têm uma especificidade que é importante, né, sobrevalorizando a especificidade em função da generalidade da comunicação. E ao mesmo tempo havia uma lei dizendo: não, vocês não precisam de diploma, qualquer pessoa pode escrever no jornal. Então era essa contradição aí que me fez escrever esse artigo, né? Não era um artigo muito teórico, não fazia parte, apesar de eu estar trabalhando naquela época no ajuste curricular do nosso curso, ele não fazia parte das minhas pesquisas, né, teóricas. Ele foi escrito muito em função dessa necessidade dos alunos de compreenderem essa realidade. Para elaborar o artigo, eu acredito que uns 2 meses, mais ou menos. A metodologia que eu usei, ela foi muito empírica, porque, como eu disse, como eu já estava trabalhando desde que eu entrei em 2006, o nosso currículo antigo, esse de comunicação social, que está extinguindo agora, né, que é o curso antigo, vocês já entraram no curso novo. O nosso currículo antigo ele foi feito em 2005, ele foi implantado em 2005. Ele demorou 20 anos em discussão até a gente conseguir fazer esse ajuste curricular. O currículo de 85 demorou 20 anos, em 2005 a gente fez outro currículo. E aí, quando eu entrei, imediatamente a chefia me pediu para fazer uma pesquisa. Como eu sou dessa área de assessoria de imprensa, eu lido muito com planejamento, com planos. Imediatamente eles me solicitaram que eu fizesse uma pesquisa sobre como esse currículo estava sendo avaliado pelos alunos. Então, eu tinha dados muito recentes, dos últimos 2 anos, eu fiz vários levantamentos, foram várias rodadas de pesquisa com os alunos, eu ia em todas as salas de todos os períodos e aplicava formulário para todos os alunos responderem formulários anônimos. O que eles achavam das disciplinas, o que eles achavam que estava funcionando, das disciplinas novas, periodização, tudo relacionado ao curso, né? E aí, a partir desses formulários, eu montei uma base para a gente analisar o nosso currículo da UF. E aí logo depois vem essa lei e logo depois vem as diretrizes do MEC. Então eu tinha muito material empírico de pesquisa para eu poder escrever. Então foi um artigo muito baseado nesses dados e, além disso, em documentação, né? Nessa pesquisa de gabinete a partir da lei e a partir das diretrizes. Então o artigo ele teve essas três bases para ele ser escrito. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu sou da área de assessoria de imprensa, dou aula de assessoria de imprensa, de oficina de comunicação institucional. E na minha área sempre aconteceu um fenômeno muito interessante. Como a assessoria de imprensa nunca foi uma área dos jornalistas, ela sempre foi uma área de interfaces. Você pode ser formado em relações públicas e ser assessor de imprensa. Você pode ser administrador de empresas e ser chefe de uma assessoria de imprensa. Várias vezes eu topei com pessoas durante a minha vida, mesmo durante o diploma obrigatório, que funcionavam naquela situação, entendiam aquilo que estava sendo dito ali. Então, eu sempre tive uma visão sobre o diploma muito voltada para esse sentido. Eu sempre achei que, assim, mais importante do que o diploma é o seu profissionalismo, né? É a sua capacidade de exercer aquela função, né? Eu elaborei muito a partir da minha visão pessoal, da minha experiência pessoal, de perceber isso. Quer dizer, eu sempre tive uma capacidade de me mostrar uma jornalista muito competente, mesmo sem precisar mostrar um papel dizendo que eu era jornalista,
né? Então, a conclusão do meu artigo veio muito em função de mostrar que mais importante do que o diploma obrigatório é a gente ter a nossa capacidade, que a nossa formação universitária dá pra gente, que a formação universitária é ampla, importante, né? Significativa. Então, assim, você não fez economia, você não pode dizer que você é economista, mesmo que o diploma de economia não seja obrigatório. Então, o que eu quis mostrar no artigo foi isso, assim, foi um artigo, além dele ter sido muito empírico do ponto de vista da pesquisa, né, que era um momento que eu estava mergulhada nesses dados, ele foi um artigo muito prático do ponto de vista do que eu queria mostrar para os alunos. Ele não teve, assim, ele não é nem parecido com os outros artigos que eu escrevo, que na verdade são em função das minhas pesquisas, né? Eu sou dessa área de assessoria de imprensa. O que eu estou pesquisando no momento são novas metodologias que possibilitem analisar a assessoria de imprensa do ponto de vista da teoria, sem ficar naquela de meninos eu vi, que é o que eu faço até hoje, né? Eu dou aula muito a partir da minha experiência pessoal e os autores escrevem muito a partir das suas experiências pessoais, eu inclusive. Os artigos que eu escrevo da área de assessoria são muito em função do que eu vivi, né? Muito mais do que reflexões teóricas a respeito dos assuntos. E uma outra área que eu estou pesquisando bastante, porque eu gosto muito, é a memória institucional. Então, ano passado eu ganhei um FOPESC para fazer os 50 anos do IACS, a pesquisa sobre os 50 anos, e eu pude colocar em prática muitas das questões que eu tinha relacionadas à memória institucional. Então, hoje em dia eu tenho essas duas áreas de pesquisa bastante consistentes, né? Analisar essas narrativas, que são da assessoria de imprensa, da comunicação institucional, estou com um projeto de extensão nessa área, e analisar a memória institucional também, que é outra coisa que me interessa bastante.